festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Então aqui há uma expressão de regozijo, e essa expressão de regozijo, ela acontece no céu, os céus. O fato se dá pela morte de Cristo. E quando Cristo morreu na cruz, o céu por um momento se entristeceu, mas depois isto foi motivo de alegria. Ali foi derrotado o inimigo. E a visão está dizendo: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo de nossa alma, ele tem uma visão melhor do que qualquer ser humano do tempo. Depois de Deus, quando se fala de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e os anjos de Deus, podemos assim dizer, quem mais conhece o tempo, quem mais conhece a cadeia profética é o adversário. Então, ele sabe por experiência como Deus age na história, como Deus trabalha com o tempo. Ele conhece. Por outro lado, também, ele conhece a plenitude dos tempos, ou o fim de todas as coisas, melhor do que qualquer um de nós. E a palavra de Deus está dizendo que à medida em que o tempo é abreviado, em que o tempo avança, o que nós encontramos? Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele então agora concentra toda, vamos dizer assim, a sua artimanha em direção ao povo de Deus aqui na terra. Se bem que a palavra de Deus está dizendo: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando nós analisamos essa declaração, há mais de 2000 anos, podemos assim dizer, o que diria agora o céu acerca desse tempo que o diabo é conhecedor também? Não é que ele conheça igual a Deus, mas ele sabe que a história desse mundo vem desenvolvendo. E aqui, queridos irmãos, pessoalmente, eu creio que nós estamos no momento final. Tá? E nós vamos falar um pouquinho durante o final de semana sobre isso. E nós fazemos parte do grande drama, tá? E do último ato aqui na terra dessa luta entre o bem e o mal. Amém. Então nós estamos vivendo no momento mais solene da história desse mundo, nos momentos decisivos para o nosso tempo. E algumas coisas a gente programa, mas o Espírito Santo vai nos levando a algumas coisas. Então vamos começar dizendo algumas coisas aqui. O mundo nosso, ele está indo para o colapso e o final. E se não fosse a intervenção divina, esse mundo nosso realmente ele iria para o abismo total. Mas nós sabemos, biblicamente, que nós estamos cheios de esperança, porque a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Antes de nós analisarmos aqui um aspecto de como Satanás ele entende a brevidade do tempo,
nós temos que entender algumas coisinhas e recapitular algumas coisinhas que você já sabe, né? Diz que, sendo expulso do céu, ele estabeleceu o seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência de mente sobre mente. Então agora vai ser um conflito que ele vai usar a mente do ser humano, e uma vez que ele consegue seduzir a mente do ser humano, o ser humano ele passa a ser, vamos dizer assim, um tentador para o seu semelhante, um instrumento do inimigo para que Satanás possa, vamos dizer, receber a homenagem. E amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o trono da besta. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes. Em vez agora da serpente atuar diretamente, né, ele vai usar o próprio homem para que o homem seja o seu instrumento e assim possa exercer a tentação sobre os homens. Diz que apareceriam os fortes corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações em sindicatos e em sociedades secretas. O que seria uma confederação? Tá? Vamos usar aqui uma que está assim, uma associação de bairro. É uma confederação. Tá? Mais tarde, esta associação de bairro, ela vai ser um instrumento opressor sobre o povo de Deus. Tá? Uma liga, um clube de diretores lojistas. Né? Aparentemente, está se formando ali um grupo de pessoas com um senso comum para colocar regras sobre o comércio, tem os seus aspectos positivos, né? Mais tarde serão os instrumentos que Satanás, ele, vamos dizer assim, operará por essas confederações, sindicatos e sociedades secretas. Então, saindo aqui nesta noite com essas três coisas em mente, né? Confederações seriam associações, né? Mas não coloca aqui associação da igreja, tá? Seriam associações comerciais, associações de bairro, associações de lojistas. As pessoas estão se unindo em grupos que têm um objetivo comum para que mais tarde possa ser um instrumento nas mãos de Satanás. E os sindicatos também serão os meios que Satanás utilizará para oprimir o povo de Deus. E as sociedades secretas, tá? No nosso mundo, não vou entrar aqui nos detalhes das sociedades secretas, tá? Mas o nosso mundo, ele é regido por essas sociedades secretas, por esses sindicatos e por essas confederações. E essas coisas vão se unir. Vão se unir com o quê? Com o mundo do poder político, vão unir com o poder religioso. Os grandes líderes religiosos farão parte desta junção de forças que vão assolar o povo de Deus. E tudo isto, vamos dizer assim, acontecendo diante dos nossos olhos e algumas vezes perceptíveis e outras vezes imperceptíveis. Tá? Mas nós precisamos sair daqui com uma visão. Tá? Às vezes eu ouço assim, na igreja adventista, né? O decreto dominical, agora só falta assinatura. Irmãos, o diabo deve dar risada disso. O decreto dominical já é uma coisa estabelecida na mente de Satanás, na mente das sociedades secretas, desde a época da irmã White. Tá? Aliás, desde a época da terceira mensagem angélica, que começou em 1854, Satanás já começou a trabalhar em torno de meios e maneiras que ele pudesse usar o ser humano para que o ser humano fosse um tentador para o seu semelhante. Então nós não precisamos ficar aqui esperando a assinatura. Tá?
Isso é ilusório, tá? Pecado dominical já é uma realidade. Tá? Ah, porque agora tal governante. Vamos esquecer disso, tá? Então veja bem, essas forças elas estão sobre o mundo, elas operam sobre o mundo e algumas das vezes nós não conseguimos enxergar essas coisas. Olha o que a irmã White vai dizer ainda. Ela vai dizer que as forças do mal estão arregimentando e consolidando-se. Então você começa a ver as coisas elas se fechando. Tá? Há um outro texto que ela diz que as nações elas serão agitadas até o centro. Então aqui você mentaliza esse passador e aqui você mentalize vários países, né, se convergindo a um ponto central. Tá? Então veja bem, então existem forças do mal que estão se arregimentando no dia a dia, estão se fortalecendo para combater a Deus aqui na terra. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Eu estava comentando com o irmão aqui, o Concílio Vaticano II, que foi feito há mais de 50 anos atrás, foi assim, talvez o concílio que durou mais tempo que eu entendo na história, né, que eu sei, do movimento romano, e ali foram estabelecidas bases. Então Roma, de uma forma, vem plantando há mais de 50 anos para os nossos dias fazer uma grande colheita daquilo que eles lançaram bases, né? E só uma dessas bases, para quem viveu um pouquinho mais, assim, quem é mais dos anos 70, foi a época de Billy Graham. Billy Graham foi um dos grandes oradores e respeitados até hoje no mundo religioso, no mundo protestante. E Billy Graham conseguiu encher o Maracanã, né? E as pessoas iam assistir às suas conferências. E quando o Billy Graham, então, ele acabou de fazer as suas realizações, as suas séries de conferências, né? O que aconteceu? Ele disse para as pessoas, olha, vocês agora vão ficar sem agora as grandes concentrações, então vocês vão procurar uma igreja evangélica. E foi aí que começou a surgir os movimentos neopentecostais. Então existem os movimentos protestantes, e dos movimentos protestantes começou a surgir os movimentos pentecostais. E dos movimentos pentecostais, agora nós estamos no tempo dos movimentos neopentecostais. Essas coisas que a gente vê na televisão no dia a dia aí, né? Essa confusão religiosa. Tá? Então isso é o tempo. Então isso tudo é coisas que foram plantadas, né, há mais de 50 anos atrás. E aí o que acontece? Depois que Billy Graham morreu, aliás, depois que ele fez essa série de conferência, ele foi convidado para receber o Santo Padre lá em Roma, né, o representante máximo da Igreja Católica. Só para a gente ter uma visão assim, irmãos, que as coisas não acontecem da noite para o dia, assim, de uma forma assim no estalo, né? Elas vêm se desenvolvendo, o mal vem se consolidando, ele vem se robustecendo, né? Satanás vem preparando, né, o seu exército aqui sobre a terra. E quando você olha lá para o livro de Joel, que fala sobre os gafanhotos, né, fala que lá é um exército numeroso, né, ou até certo ponto incontável. Então, dentro dessa visão, né, Satanás ele vai agindo à medida em que o tempo vai abreviando. Que nós tenhamos então essa visão. Diz que um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo engano e injustiça naqueles que estão se unindo em sociedades secretas. Olha, a irmã White, ela não esmiuçou assim muito as sociedades secretas, tá? Mas ela pontuou algumas coisas assim, que as sociedades secretas, né, são meios que o inimigo iria trabalhar,
e que muitos fariam parte desses movimentos, que nós não veríamos algumas coisas, né? E é até bom que a gente não estude algumas coisas das sociedades secretas, tá? Não é o plano de Deus a gente ficar estudando lá, vasculhando coisas lá, de graus e graus, tá? Mas a gente tem uma visão por alto de que é a maneira como ele trabalha nos últimos dias, tá? Diz assim: aumentarão em número e poder as confederações. Tá? Eu estava em um certo tempo, eu estava em BH, na capital mineira, e lá estava pessoas vendendo água mineral na parte de baixo da rodoviária. Para quem conhece Belo Horizonte, tem a parte alta, e você desce uma escada, e a parte de baixo, onde de embarque e desembarque. E ali, pessoas que vendem água mineral, credenciadas, se elas não tiverem ligadas a uma associação, se elas não tiverem ligadas a um tipo de confederação, tá, em torno de um objetivo comum, elas não conseguiriam vender água ali. Eu fiquei sabendo daquilo, né? Então veja bem, à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo as pessoas mais se reunindo em blocos, em segmentos, em confederações, de tal maneira que essas são forças do mal que estão se arregimentando. Diz que essas confederações suscitarão influências contrárias à verdade, formando novos grupos de professos crentes que viverão segundo suas enganadoras ideias. Tá? E quando se fala de confederações, irmãos, nós temos que entender também que igrejas, tá? De 1844 para cá, o segmento de Babilônia, o segmento religioso do mundo vem num declínio, e cada vez mais essas igrejas, elas são movimentos que Satanás está criando para colocar obstáculos para o povo de Deus no momento final. Tá? Diz que alguns apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso tem dois aspectos, né? Isso tem um aspecto de que de 1974 para cá, grupos religiosos protestantes apostataram da fé. Isto tem também um aspecto para nós, tá? Muitos nesses últimos dias que são apenas leitores superficiais da palavra de Deus não vão resistir aos enganos sedutores de falsas doutrinas. Oraram bem isso? Leitores superficiais da palavra de Deus não vão sobreviver nos últimos dias. Nós vamos ouvir voz de todos os lados dizendo: este é o caminho. Tá? E se nós não tivermos ancorados na palavra de Deus e no espírito de profecia, mesmo que nós estejamos conhecendo a trajetória dos eventos finais, nós não iremos subsistir. De tamanho que vai ser o engano, irmãos. Tá? E vozes vão aparecer dizendo: este é o caminho, andai por ele. E não será a voz de Deus. Às vezes nós contentamos com o estudo só da lição da escola sabatina durante a semana. É importantíssimo, tá? E às vezes nós temos aquele lado de tradição religiosa, né? Eu fiz a minha lição. Tá? É importante isso. Ele estuda a lição toda. Estuda a lição, importantíssimo isso. E deve estudar mesmo, tá? Mas, irmãos, nós precisamos cavar profundamente a palavra de Deus. Aqueles que não estiverem sendo ensinados por Deus não vão sobreviver os últimos dias. Tá? E se nós não tivermos um estudo da palavra de Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo uma comunhão com Deus, através da palavra de Deus, nós não vamos subsistir aos ataques do engano. Então que Deus nos ajude a entender isso.